Bom dia, muito bom estar aqui com vocês hoje falando sobre terapia vibracional, biorressonância, falando sobre mudança, padrão de comportamento, mudança sobre a forma como a gente sente, como a gente se relaciona com as pessoas. Mudança é algo muito mais profundo. E quando a gente fala de mudança, a gente está falando de um estado mental, de um estado emocional, de um estado onde você consegue lidar com a situação de uma forma diferente. É importante, para a gente poder fazer essas mudanças, mudar a nossa essência, a maneira como a gente olha as coisas. É óbvio que nós temos as nossas características de personalidade, a nossa maneira de ser. E sempre vai ser um olhar muito a partir das nossas experiências, das nossas vivências. E quando você olha isso, sempre é esse teu viés, é essa emoção. Agora, eu queria convidar vocês hoje a refletir sobre uma coisa chamada arrependimento. Que emoção é essa? O que essa palavra significa para a gente? E aí eu vou convidar quem quiser ligar aqui na rádio, 3171-0221 ou 3262-4440, falar sobre arrependimento. Qual é o conceito? O que vocês acham sobre arrependimento? O que é arrependimento na sua vida? O que isso significa para você? Agora, enquanto vocês aí vão pensando sobre isso e entram em contato, eu quero falar um pouco sobre a biorressonância. Biorressonância é um trabalho com equipamentos onde a gente equilibra o teu campo eletromagnético. Todos nós somos um aglomerado de células, mais de trilhões de células. Cada célula tem os seus núcleos, os seus átomos, prótons, elétrons, nêutrons. Quando a gente faz uma terapia como essa, a gente está fazendo uma terapia onde a gente trabalha no nível celular, numa informação do teu campo elétrico. Então, todos nós somos únicos nesse planeta. A gente pensa, sente e age de acordo, né, com a maneira como a gente vive, de acordo com a maneira como a gente pensa, como a gente sente. E a partir daí, o que acontece? Quando você se relaciona com o mundo dessa forma, você é único. Não existe ninguém igual a você. Quando a gente vai lá tirar o nosso documento, o nosso RG aqui, você tem que colocar o teu dedão lá, né? Essa é a tua digital física, única. Única, você é único nesse planeta. E a nossa digital energética também é única. E quando nós, como seres únicos nesse planeta, a gente faz uma terapia com esses equipamentos, ele capta a tua frequência. Então, o que é bom para você, necessariamente não vai ser bom para mim. De repente, você está precisando de uma determinada coisa ou está ressonando um desequilíbrio de algum alimento, alguma outra coisa. E o que acontece com isso? No teu corpo aparece como se tivesse naquele momento um desequilíbrio, que na medida em que você vai equilibrando, reequilibrando os seus padrões mentais, os seus padrões emocionais, você começa a se sentir melhor. E aquele alimento que não te fazia bem passa a te fazer bem. Aquele conflito que você tinha com aquela pessoa deixa de existir, porque você se libertou daquele conflito. E por que o tema arrependimento? Arrependimento eu acho que é algo que está no nosso dia a dia. E sempre a gente fala, me arrependi de ter feito tal coisa, ou ter dito tal coisa, ou ter vindo trabalhar numa empresa X. Todas as vezes que a gente se coloca nesse lugar do arrependimento, a gente tem que pensar da seguinte forma: o arrependimento, ele serve para que eu possa mudar, né? Muitas vezes a gente associa o arrependimento à culpa, né? E aí a gente fica, por que eu fiz? Por que eu tomei aquela decisão? Meu Deus! E aí a gente começa a se torturar com a culpa. Por quê? Porque a gente não consegue mudar o foco. A gente olhou a situação, analisou a situação, não gostou, provavelmente, do que fez, do que viu ou do que recebeu.
e você fica se martirizando naquele pensamento, e você fica alimentando, o que é pior, né? Então, a gente não muda o foco mental, você não muda o foco emocional. E aí você fica, ai, porque eu fiz, porque fulano falou, porque que droga, porque eu devia ter feito outra coisa. E a gente fica criando uma lamentação em cima de lamentação, uma crítica em cima de uma crítica. Isso faz com que a gente se sinta culpado, por que eu não disse, por que eu não fiz, por que eu não falei, ou enfim, qualquer outra coisa. Mas o mais importante disso é que o arrependimento é algo que te mostra que o caminho não está legal, que você pode mudar, né? E uma vez que a gente identifica esse caminho que pode ser mudado, a gente precisa se libertar desse caminho, mudar a direção. Quando eu mudo a direção, eu mudo o meu foco mental, eu mudo o meu foco emocional, eu mudo a minha perspectiva de futuro, eu mudo os meus sentimentos, porque eu paro de sentir aquilo que está me magoando, me deixando triste, me deixando arrasada, e passo a sentir algo que vai me levar a uma outra direção, a uma outra possibilidade. Quando isso acontece, eu crio uma nova perspectiva, uma nova realidade mental, né? Enquanto eu fico presa no meu sofrimento, na minha reclamação, na minha crítica, na minha culpa, eu continuo alimentando aquele padrão. Que padrão é esse? O padrão da dor, o padrão do sofrimento, o padrão da lamúria, do arrependimento, da culpa, não importa, né? Então, quando eu estou nesse padrão de pensamento, eu continuo vivendo aquela situação. A situação não está mais acontecendo. Muitas vezes eu não estou nem mais naquele emprego, que eu já saí. E eu continuo lamentando, eu continuo sentindo, eu continuo reclamando, eu continuo vivenciando aquilo como presente no meu dia a dia. Gente, quando eu faço isso, eu estou presa na situação, né? Eu estou presa naquele contexto e não consigo vislumbrar, imaginar uma outra saída ou me sentir melhor, já que eu não vivo mais aquela situação, eu só está no meu mental, eu não consigo me sentir melhor. Ou seja, os meus pensamentos e os meus sentimentos estão conectados, né? Então, quando eles estão conectados e o meu pensar e o meu sentir fazem a minha realidade. Você pode querer ter muitos amigos, querer ser uma pessoa sociável, sair, curtir. E quantas vezes você se viu num lugar como esse, com muita gente, um lugar legal, todo mundo rindo, e você triste? E você não conseguia curtir tudo aquilo, não conseguia ficar feliz, não conseguia se distrair com a situação, com as pessoas. E aí? E aí? O que é que está alterando? É o ambiente que está legal, que está divertido? Ou sou eu, meu estado emocional que está me impedindo de vivenciar aquele momento de alegria com aquelas pessoas? De vivenciar um momento único, diferente, né? Poder dar risada, poder relaxar, poder, sei lá, brincar, dançar, falar besteira, me desconectar do meu sofrimento, e eu não consigo. E aquele sofrimento fica, aquela tristeza fica, e eu termino a noite dizendo, não foi legal, que chato. E todo mundo se divertiu. Então, a capacidade, quando eu falo de mudança, eu estou falando de algo mais profundo, eu estou falando da tua capacidade de mudar o teu sentir. Quando a gente pensa em sentir, e você fecha os olhos, né? E esse é um exercício que eu costumo fazer com o pessoal que eu atendo. Então, eu quero que você feche os olhos, se conecte com uma energia legal, uma respiração mais profunda e se conecta com algo bom, com uma cena amorosa, com algo que te faça sentir
o amor dentro do seu coração, o amor no seu corpo, na sua mente. Sorria. Sinta essa emoção. E a maioria dos meus clientes tem muita dificuldade de fazer isso. Muita dificuldade de se conectar com a emoção do amor, do prazer, da alegria. Aquela sensação que muda o teu corpo, que muda a tua energia, o teu humor. E o que é isso, né? E se eu pedisse para essa pessoa se conectar com algo que tenha sido muito ruim para ela durante o dia, ou durante a semana, ou na vida, facilmente ela se conectaria. Eu tenho um equipamento que ele mede a frequência cardíaca associado ao teu padrão de respiração. Então, ele te dá um cadenciamento de respiração e batimento cardíaco. E aí, você vai entrando no estado de relaxamento. Quando você está no nível de relaxamento legal e eu peço para você pensar em algo que te magoou durante o dia, que te estressou, o teu ritmo cardíaco na hora aumenta. Você não consegue controlar. O lembrar da cena te conecta com uma emoção tão forte que o teu coração altera na hora. E na fração seguinte, se eu pedir para você, agora pensa num lugar que te relaxa, que te deixa tranquilo, calmo, em paz. Sinta-se nessa praia, nesse lugar. Na hora o ritmo cardíaco baixa. E baixa normalmente para muito menos do que estava. Ou seja, o que isso quer dizer para a gente, né? Quer dizer o seguinte, que as tuas emoções, associado, lógico, ao teu padrão de pensamento, criam a sua realidade física, criam a sua realidade externa. O que eu quero dizer com isso? Se a minha vida está ruim fora, ela está ruim aqui dentro. Eu sinto ela ruim. Se eu crio uma realidade que eu não consigo ser feliz, por exemplo, no amor, eu provavelmente, essa realidade interna, eu acredito nisso, né? Eu provavelmente vou me relacionar com pessoas que não vão conseguir me dar esse amor que eu tanto acredito que tem, que preciso, né? E assim vale, gente, para tudo. Vale para tudo, 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 tudo. Tudo que nós fizermos, tudo que nós definirmos como verdade na nossa vida. Se eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de dinheiro, por exemplo, o que vai acontecer? Essa dificuldade vai se propagar em tudo que eu faço, porque eu sinto isso, eu penso assim. E provavelmente a coerência entre pensar, sentir e agir, ela tá ressonante, né? Então, se eu até quero muito dinheiro, mas eu sinto que eu não posso ter dinheiro, então não tem ressonância, não tem equilíbrio. E normalmente, prestem atenção no que eu vou falar, o que é pior ainda, né? O que é mais grave, eu acho. Se eu penso que eu quero ter muito dinheiro, se eu sinto que eu não posso ter muito dinheiro, todo o entorno vai reproduzir o que eu sinto. Gente, isso é difícil, né? Então, fechar os olhos, né? E poder se sentir com muito dinheiro. O que é uma pessoa com muito dinheiro? Como é que é isso? Em que momento da tua vida você teve abundância? Você fez tudo o que quis? Porque o dinheiro te... O que é isso? Qual é esse sentimento? Qual é essa sensação, né? E quando eu consigo conectar o ter muito dinheiro com o meu sentimento, como vai acontecer não importa, mas as coisas fluem. As coisas acontecem, as pessoas te procuram, oportunidades de trabalho surgem e a coisa prospera. Sem você ter que organizar um objetivo, uma meta, eu vou fazer isso. Naturalmente, tudo vai fluir.
você está em sincronia entre o teu pensamento e o teu sentimento. E quando eu me arrependo, que esse é o objetivo, esse é o tema, o arrependimento, ele tem que servir para que eu mude a minha direção, eu mude o rumo, né, da história, que eu possa fazer diferente, que eu possa criar uma nova perspectiva, que eu possa definir como, puxa vida, esse trabalho, eu me arrependi de ter saído, por exemplo, sei lá, do emprego A e tô no B e o B não tá legal. Que outra possibilidade eu tenho? O que eu posso fazer de diferente? Para mim, nesse momento, que vai agregar uma outra perspectiva, uma outra mudança. Quando a gente fala de sentir com coerência com o pensamento, nem sempre a gente consegue criar essa coerência, né? Porque dentro da gente também tem muitas dúvidas, tem muitos questionamentos. E essas dúvidas e esses questionamentos nos distanciam dos nossos objetivos. Faz com que a gente crie tanta dúvida em relação ao que a gente quer de fato, que o nosso sentimento não é inteiro. Eu não estou 100% inteira no contexto. Então, assim, vou dar um exemplo tosco. Eu tenho que decidir entre mudar de emprego, num emprego que vai me dar muita grana, muito dinheiro, mas vai exigir bastante de mim como profissional. E aí eu fico com dúvida, será que eu vou dar conta? Mas eu quero tanto esse salário, mas será que eu vou conseguir? E aí esta minha insegurança, esse meu medo, essa minha dúvida, né, da minha competência, pode fazer com que eu entre nesse trabalho e não me sinta confortável com a demanda que está vindo, porque isso está mais forte. E aí eu perco o emprego. Quando eu não tenho dúvida de mim e eu sei que eu vou entregar tudo o que eu tenho de melhor naquela possibilidade, naquele trabalho, todo o resto, ele entra em coerência, ele entra em sincronicidade, porque o dinheiro é consequência daquilo. Mas eu estou inteira nesse trabalho, eu estou inteira no meu projeto de vida, eu estou inteira nos meus desafios, e se acontecer de me pedirem algo que eu ainda não sei, não tem problema, eu vou dizer, olha, me dá um tempo que eu vou pesquisar, eu vou olhar, eu vou buscar, eu vou entregar, porque eu sei que eu estou inteira naquilo. Isso faz toda a diferença. Entrar em sintonia com o meu pensamento e o meu sentimento, eles estarem integrados num único objetivo, faz esse objetivo acontecer, né? O arrependimento, ele tem que ser visto, e isso eu estou batendo porque, na verdade, é um conceito, né? É uma maneira de olhar. Se eu olho o arrependimento e fico na culpa, eu não saio do arrependimento, eu não mudo. Eu não mudo a vela do meu barco, eu não mudo a direção do meu destino. E eu fico alimentando todas aquelas emoções que, de alguma forma, me fazem sofrer. Quando eu chamo você para o meu trabalho, para a minha terapia, para o meu... O que é isso? O que é vibrar uma emoção? O que é vibrar um pensamento que te leva ao sofrimento? O que é se libertar de uma emoção que te faz sofrer anos? E tem gente que gosta desse sofrimento, que alimenta, não consegue falar de outra coisa, não consegue falar coisa boa, só consegue falar coisa ruim, só tragédia. Então, é um hábito, né? Ela se alimenta daquilo. E isso deixa a gente numa situação onde você acaba tendo um ganho. Que estranho, né? É um ganho secundário. Esse ganho é que as pessoas são responsáveis, sua vida está uma tragédia, mas quem é culpado? É o governo, é o pessoal, é o fulano que não me pagou. Esses são responsáveis pela sua vida? Não, acho que não. Responsável pela sua vida tem que ser você, né? Você cria as boas oportunidades na sua vida, você cria o sucesso na sua vida. E é isso que tem que estar conectado
com o seu pensamento. Seu sentimento e o seu pensamento tem que estar em coerência para que você consiga ter ações, comportamentos em coerência. Se você tem dúvida do que você está pensando, o teu pensamento nunca, a tua ação final nunca vai ser 100%. Sempre você vai demonstrar uma certa insegurança, uma certa dúvida daquilo que você de fato quer, de fato deseja. Então, pessoal, mudança não é fácil, né? Quando a gente toma consciência de alguns padrões que a gente tem, que a gente pensa, que a gente faz, e que a gente sabe que, putz, eu queria fazer diferente. Esse é o meu trabalho, é ajudar você a mudar um pouco o rumo desse barco, sair um pouco dessa falta de sintonia com você mesma, para integrar a tua essência, para que você atinja os teus objetivos, para que você possa, de fato, se sentir bem e ser feliz e conseguir conquistar a tua vida como um todo. Isso que eu estou dizendo está no âmbito da saúde física, o que é uma pessoa saudável. Eu que carrego uma doença, uma dor crônica há tanto tempo, o que é não sentir dor? Às vezes a pessoa nem lembra mais. Nem sabe qual é a sensação de não sentir dor. Gente, entrem em coerência, pensamento e sentimento. Se precisarem de ajuda, entrem em contato. Meus telefones é 50 49 0863. 50 49 0863 ou 50 49 0547. Quem quiser tirar alguma dúvida, mandar um WhatsApp, 98 654 0880. 98 654 0880. Os equipamentos de biorressonância, eu tenho 3 tipos de equipamento. Um é a biorressonância capilar, que faz uma avaliação epigenética a partir do seu fio de cabelo. A gente faz uma leitura de como você está, desde poluição, ondas eletromagnéticas, tipo celular, TV, que influencia no teu corpo, nas tuas células, até vitaminas, aminoácidos, o que está aparecendo de deficiência, o que você tem em excesso e como você faz para equilibrar. Além disso, eu tenho o biolaser, que é um equipamento onde a gente faz uma avaliação física e faz o tratamento específico. Então, quando você tem um problema crônico, físico, esse equipamento é fantástico, ele acelera muito o resultado final e a gente consegue trazer você para o teu estado. Vamos imaginar que você está crítico para o melhor até o ótimo. E isso vai depender também, lógico, por isso eu estou falando, né, da tua coerência. Às vezes a gente até melhora o físico, mas emocionalmente você continua se sentindo doente. As pessoas às vezes demoram algum tempo para conseguir entender. É engraçado. Eu vou até falar um caso para vocês. Eu tinha uma cliente, a gente começou um trabalho e ela tomava lá os frequenciais e fazia algumas coisas. Eu perguntava, você tá melhor? Não, tô igual, não mudou nada. E aí a gente foi continuando o trabalho, mas se sente alguma mudança? Não. Sinto nada. Até que uma hora eu parei de perguntar, porque eu via que realmente ela estava muito melhor, muito mais receptiva, e a gente continuou o trabalho. Aí um dia ela falou assim, você parou de perguntar, né? Eu falei, parei. Aí ela falou, você sabe que o pessoal do meu trabalho tem dito que eu tô muito mais acessível, tô conseguindo realizar as coisas, fazer, tô entregando muito mais, e eu não tinha percebido, mas olha, esse negócio funciona. E é isso, né? Às vezes a nossa autopercepção, ela é tão baixa que na hora você não sente. Às vezes essa pessoa, por exemplo, que eu estou me referindo, ela demorou quase 1 mês e meio para perceber que ela estava melhor, que ela estava menos agressiva, que ela conseguia ouvir melhor o que as pessoas estavam falando, que ela conseguia entregar mais do que ela estava entregando antes. Então, assim, quando você consegue, né, ter essa autopercepção mais rápido, ótimo, mas às vezes não, e tudo bem. Pessoal, convido vocês para conhecer um pouco mais desse trabalho. Meus telefones, 50 49 0863, 50 49 0547. Eu vou retornar a todos, então deixem o seu recado e eu ligo em seguida.
E o celular 986540880. Site terapiavibracionalsp.com.br. No YouTube, Luci Mayra Arantes ou vibracional.sp. No YouTube é Luci Arantes. Um grande beijo a todos, até semana que vem.